Olá, alunos! Vamos agora à aula 3, que tem esse nome, Dinâmica do Movimento Circular, do tema 16 que está aqui. O tema 16 é Movimento Circular. Claro que estamos aqui na disciplina de Mecânica. É fundamental a gente dominar esse conceito aqui. Direção tangencial e direção normal. Ao quê? Direção tangencial e normal a uma circunferência. A uma circunferência. Então vamos considerar aqui uma circunferência. Vai, a circunferência. Em cada ponto, olha só, em cada ponto eu posso sempre pensar, né, numa direção tangencial à circunferência. Olha só, tangente à circunferência por esse ponto. Eu tenho aqui também uma direção tangencial nesse ponto, ou uma direção tangencial nesse ponto, uma direção tangencial nesse ponto, né? Então, aqui nós estamos falando, né, de direções tangenciais à circunferência por pontos, né? Aqui eu tenho a direção tangencial à circunferência, considerando esse ponto P1. Depois, aqui é a direção tangencial, considerando o ponto P2. Aqui é a direção tangencial, considerando o ponto P2. Aqui o ponto P3, né? E finalmente aqui o ponto P4. É assim, né? E posso também introduzir, né, agora olhando aqui, considerando sempre a questão do centro da circunferência, né, de forma que em cada ponto destes aqui eu posso também considerar, né, uma direção normal à circunferência. Então, normal à circunferência significa uma direção em direção ao centro. Em cada ponto tem uma direção normal. Normal significa perpendicular à circunferência por esse ponto. Mas a perpendicular à circunferência por esse ponto é uma reta que passa pelo centro da circunferência. Então, aqui eu tenho uma outra direção normal, aqui eu tenho uma outra direção normal. Em cada ponto, portanto, eu posso indicar uma direção normal à circunferência, perpendicular à circunferência, e uma direção tangencial à circunferência. Então, esse é o primeiro conceito, e ele é fundamental, né? Por exemplo, a velocidade, no caso de um movimento circular uniforme, quando eu estou tratando de vetores, ela tem sempre a direção tangencial. Aqui o sentido é este aqui, mas a direção é sempre tangencial. Esse aqui é o movimento circular, né? Movimento circular uniforme. É curioso, a velocidade não é constante, é a velocidade escalar que é constante, mas a velocidade vetorial não é. Então ela tem sempre a direção tangencial à circunferência. A aceleração, por outro lado, esta é curiosa, né? A aceleração normal, a velocidade normal, a componente normal da velocidade, ela é sempre igual a zero, né? Sempre igual a zero, e ela é sempre tangencial em todo o movimento circular, né? Sempre tangencial em todo. Agora, a aceleração não. No movimento circular, a aceleração tem uma componente tangencial, que a gente escreve assim, né? E uma componente normal, indicando sempre
ou apontando sempre para o centro. Então, essa aqui é a componente normal da aceleração. A n, ela aponta para o centro. Então, resumindo, a aceleração, em geral, tem uma componente normal e uma componente tangencial. A velocidade só tem uma componente tangencial. Só. Agora, a gente, em cada problema, tem que identificar, não é, as componentes normal, né, e tangencial de uma força. Essa aqui não é um bom exemplo, né? O melhor exemplo, na verdade, seria esse aqui, né, onde eu tenho aqui uma força, digamos, que assim é melhor, uma força. E esta força, ela tem uma componente, tangencial, veja, tangencial, e tem uma componente normal. Né? Uma componente tangencial e uma componente normal. Toda a força você vai poder decompor numa componente normal e numa componente tangencial. Em se tratando da dinâmica do movimento circular, eu quero chamar a atenção para essas duas equações. As leis de Newton no movimento circular são essas. Menos m vezes r ômega ao quadrado. Esse Fn é negativo, né? Ele é negativo, porque em geral eu estou com o meu referencial apontando para fora, né? Então, menos mr vezes ômega ao quadrado é igual a Fn, a componente normal da força. E m vezes r vezes alfa é igual à componente tangencial da força. São essas as equações, né? Ou seja, num movimento circular, você sempre tem forças. Sempre. Sempre. É claro que a velocidade escalar, ela é constante, mas cuidado. O que importa aqui é a velocidade vetorial, que sempre varia. Então, vetorialmente, a velocidade sempre varia. Essas são as leis de Newton, né? Essas são as leis de Newton. E você tem que entender, né, estas leis de Newton. Para isso, o que agora a gente vai fazer, para ver se a gente consegue ilustrar esse conceito, né, é desenhar de novo aqui, né, a circunferência. Então, a aceleração tem duas componentes, né? A aceleração. Ela, em geral, né? A aceleração tem uma componente normal. Vamos aqui utilizar, eu acho que isso aqui é melhor, né? Ela tem uma componente normal, e é sempre bom a gente ressaltar isto, né? Uma componente normal. A aceleração tem sempre uma componente normal e tem sempre uma componente tangencial. Então, a aceleração tem as duas componentes, né? A componente tangencial da aceleração, muitas vezes, é diferente de zero. No movimento circular uniforme, ela é igual a zero. Isso é aceleração. No entanto, a força, você precisa levar em conta, né, que a força também tem duas componentes. Tem duas componentes, né? Uma componente normal
e uma componente tangencial. Então, aquelas equações estabelecem uma relação entre a componente tangencial da força e a aceleração angular. M vezes R vezes a aceleração angular é igual à componente tangencial da força. E a componente normal da força, ela é dada por esta expressão, né, e que muitas vezes também pode ser escrito como sendo menos M vezes V ao quadrado sobre R. Né? De forma que essas são as equações dinâmicas do movimento circular. Né? São duas equações, uma para a componente normal da força e outra para a componente tangencial da força. Esta aceleração, que recebe o nome de aceleração centrípeta, ela pode ser entendida da seguinte forma. A aceleração sempre tem esta componente normal à circunferência, dirigida para o centro, é por isso que tem esse sinal menos ali, para chamar a atenção para este fato. Né? Vou colocar aqui a setinha para ficar bem claro. Né? E esta componente da aceleração normal, né, ela tem o nome de aceleração centrípeta. Então, eu tenho duas formas de escrever a aceleração centrípeta. Né? Aceleração centrípeta, ACP, é igual a menos m vezes ômega ao quadrado, ou a mesma coisa, menos v ao quadrado sobre r. Né? E é essa componente da aceleração centrípeta, ou a componente normal da aceleração, né, é igual à componente normal da força. Claro que é essa aceleração vezes a massa. Tenho que multiplicar pela massa. Né? Muito bem. Então, esses são os aspectos, né, que são realmente importantes. Né? Aqui, por exemplo, no caso de um pêndulo, veja só, essa força exercida pelo fio, ela tem uma componente normal, essa força. A força-peso, ela tem tanto uma componente normal quanto uma componente tangencial ao movimento. Então, veja só as forças, né? As forças. Né? Aqui, essa força que o fio exerce é uma força que tem uma componente normal apenas. No entanto, a força-peso tem duas componentes, né? Uma componente normal e uma componente tangencial, a força-peso. Então, é sempre bom entender essa questão de componente normal da força, componente normal da aceleração, componente normal da velocidade, que é sempre igual a zero em qualquer movimento circular, né? E, finalmente, componente tangencial da força e componente tangencial da aceleração e componente tangencial da velocidade. A velocidade escalar é a componente tangencial da força.